Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18, nós estamos numa sequência. Na semana passada, nós falamos, no domingo à noite, acerca da multiplicação de pães e de peixes, que é a primeira que Jesus faz, foram duas, e hoje nós vamos falar sobre a confissão de Pedro e que Jesus prediz a própria morte. Essas motos vão ficar passando o dia todo aí, vai ser uma benção. Prefiro 10 crianças correndo do que 10 mortes passando aí. Gente, vamos lá. Nós estamos naquilo que, ou melhor, entrando naquilo que alguns teólogos chamam de o ministério do retiro de Jesus. Por que ministério do retiro de Jesus? Porque não que Jesus agora, ele vá se retirar totalmente do meio das pessoas, não porque agora Jesus não vai mais operar milagres para as pessoas, mas porque agora Jesus vai ficar de uma forma mais presente, ou talvez até mais ausente, assim eu posso dizer, das grandes multidões, e vai estar mais com os discípulos, vai estar mais em oração, mais em momentos únicos com os seus discípulos. Provavelmente porque Jesus sabia que a cruz se aproximava e ele precisava meio que fazer um intensivão, discipular os seus discípulos e ensinar tudo o que ele tinha para ensinar aos seus discípulos, porque em breve a cruz chegava, em breve a cruz iria ser verdade, iria se concretizar, e os seus discípulos precisavam dar prosseguimento no ministério deles após a crucificação. Então, a partir de agora, você vai ver Jesus sempre muito mais próximo dos discípulos. E aí a gente chega no versículo 18, que diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Jesus faz uma pergunta agora aos discípulos. Na verdade, ele vai fazer duas perguntas, já a gente vai ver a segunda. Primeiro, ele se volta para os discípulos, ele estava orando, é isso que o texto diz, e ele se volta para os discípulos e faz a seguinte pergunta: o que a multidão, o que o povo está dizendo a meu respeito? Logo em seguida, ele vai fazer a mesma pergunta voltada para os discípulos, perguntando o que os discípulos achavam dele, o que os discípulos falavam dele. Então, Jesus está fazendo duas perguntas. Lucas não nos diz aonde isso está acontecendo, quando isso está acontecendo, mas se você ler Mateus 16 e Marcos 8, que fala da mesma passagem, vai dizer que isso aqui está acontecendo ali nas vizinhanças da Cesareia de Filipe. É uma circunvizinhança próximo a Jerusalém. Então, Jesus está instigando, eu falava aqui semana passada, acerca da pedagogia de Jesus. Então, o que Jesus está fazendo é instigar os seus discípulos a lhe darem uma resposta, para que por meio dessa resposta, Jesus pudesse mostrar para eles quem verdadeiramente ele era. Por isso ele pergunta: quem dizem que eu sou? E aí, nós vamos ver a resposta, e a resposta a gente já conhece. Versículo 19, leia comigo. Diz assim: responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Então, como eu disse, você já conhece essa resposta. Por quê? Porque quando Herodes estava tentando ver Jesus, ele estava tentando ver Jesus justamente porque essa era a notícia que tinha chegado para Herodes. Olha, João Batista ressurgiu dos mortos. Olha, Elias está aí de novo. Olha, um dos profetas ressuscitou e está aí fazendo um fuzuê só. Então a resposta que os discípulos dão para Jesus confirma aquilo que a gente leu no versículo 7, 8 e 9. Esse era o burburinho acerca de Jesus. Então os discípulos falam: olha, Jesus, o que dizem de você por aí é isso, isso e isso. Você percebe que em nenhum momento passa pela memória da multidão ou passa pela ideia do povo que Jesus poderia ser o Messias, poderia ser o Cristo, poderia ser o ungido de Deus. Não passa. Eles dizem: olha, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, mas Messias, Cristo, ungido de Deus, aquele a quem havia sido prometido morrer pelo seu povo,
isso nem passava pela ideia dele. E aí, eu lembro que ainda hoje, muitos consideram Jesus de uma forma que para eles é até bela. Eles têm Jesus em autoestima. Eles têm Jesus como alguém grande. Mais cedo a Laís lia um texto ali, onde o jovem se aproximava diante de Jesus e falava, bom mestre. Aí Jesus dizia, olha, não tem ninguém bom, a não ser o Pai. E aí ele, mais à frente, chamava Jesus depois de mestre de novo. Mestre, eu tenho obedecido todos os mandamentos. Então, como esse rapaz, que a Laís de manhã lia esse texto, e como muitos hoje, veem Jesus como um bom mestre, como um homem sábio, como um homem extremamente espiritual, como uma alma evoluída. Então, assim, eles até consideram que Jesus é alguém grande, mas grande como os outros. Grande como Maomé, grande como Buda, grande como Moisés, grande como Gandhi. E aí eles vão pegando esses ícones que eles têm de grande na sociedade e colocam Jesus em pé de igualdade. Então eles até conseguem conceber a ideia de Jesus ter sido um camarada, de ter feito um milagre. Mas se você exige, ou se você declara que ele não é apenas um grande, que ele não é apenas um bom mestre, mas que ele é o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, que ele é o Verbo encarnado, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aí acabou a conversa. Aí, aqueles que até então pareciam ser simpatizantes de Jesus, vão falar, não, para, aí eu não suporto. Nós falávamos um pouco sobre isso sexta-feira aqui. Você chega diante da sociedade como um todo e você fala de Jesus, dificilmente alguém vai ter uma postura raivosa de Jesus. Mas se você afirmar e tentar defender, vamos colocar o popular, com unhas e dentes, que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ele é o Filho de Deus, ele é Deus também, as pessoas param de concordar com você. Então você pode conversar com um católico e falar de Jesus, e ele em nenhum momento vai falar mal de Jesus, pelo contrário. Mas se você defender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, o único mediador, que ninguém vai ao Pai senão por ele, se você defender que os santos e que Maria não é mediadora, acabou a conversa. Se você conversar com um espírita, até então, você falar de Jesus, ele não vai falar mal de Jesus, pelo contrário, ele não vai se opor a Jesus. Mas se você falar para ele que você crê que existe apenas uma vida, e que após essa vida segue-se o juízo, e que aqueles que não creem em Jesus irão pagar pelos seus pecados, eles vão achar que isso é um absurdo. Porque eles vão crer que existe um ciclo de reencarnação, reencarnação, e que Jesus não pode ser o único caminho, não. Vários caminhos levam ao céu. Basta que você seja bom. E isso eu poderia aplicar aqui, foi isso que a gente fez sexta-feira, num comentário aqui, a qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer ideal da nossa sociedade, se você apresenta Jesus, a princípio como um bom homem, as pessoas concordam. As pessoas abraçam ele, querem andar com ele, é um bom homem. Quem não quer estar do lado de um bom homem? É um camarada que faz o bem, que faz milagre, que multiplica pães e peixes. Quem não quer estar do lado de um homem desse? Mas quando você levanta a bandeira e diz o que os discípulos vão dizer de Jesus, quando você levanta a bandeira e diz, olha, para vocês, ele pode ser o João Batista, ele pode ser Elias, ele pode ser um dos profetas, mas eu sei quem ele é. Para vocês, ele pode ser igual Moisés, igual Maomé, igual Buda, mas eu sei que ele não é. Quando a gente faz essa afirmação, você pode ter certeza que a conversa vai acabar. Você pode ter certeza que aquilo que parecia ser semelhanças entre você e as demais pessoas vai acabar e você vai se tornar alguém, na maioria das vezes, fundamentalista, duro demais, visão fechada. Como pode? Essa pessoa pensa que só o Jesus dele, que só, aí eles vão sempre levar para o lado da religião, que só a religião dele salva. Não, mas você está dizendo que não é religião, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ponto. Não é a igreja congregacional. Mas ainda assim eles vão interpretar isso como uma ofensa grave, porque se Jesus for apenas um bonzinho, se Jesus for apenas o Papai Noel, o gênio da lâmpada mágica que dá a bênção, eles também querem. Mas se Jesus arrogar senhorio, se Jesus falar que é dono, que manda, que é ele que governa, aí as pessoas dão um passo atrás e dizem, não,
Eu prefiro continuar aqui com a multidão, crendo que ele é alguém, só não sei quem, mas Messias, nem pensar. Senhor da minha vida, nem pensar. Então, não importa, e aí você tem que pensar assim, não importa o que as pessoas pensam, não nos interessa o que as pessoas pensam, o que interessa ou o que importa é que o que eu e você pensamos acerca dele. Porque assim, se você não souber com clareza responder diante desses exemplos que eu dei aqui, diante da sociedade, diante de outras religiões, diante de outras filosofias, se você não souber responder claramente quem é Jesus para você, quem é Jesus da Bíblia, você está perdido na resposta, ou melhor, na pergunta mais importante de toda a vida. Se você não souber declarar com firmeza que Jesus é o Cristo de Deus, o Verbo encarnado, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia e que hoje intercede por nós, meu irmão, você está perdido na pergunta e na resposta mais importante dessa vida. Mais importante dessa vida. Então não me interessa, você tem que pensar assim, o que a sociedade diz, o que a filosofia diz, o que o bom senso diz, o que a razão diz, que a razão vai dizer, meu irmão, seja razoável, você consegue crer mesmo que só o seu Jesus é Senhor? As pessoas vão dizer isso. Você não acha que isso é um pouco irracional? Então as pessoas vão sempre tentar colocar você contra a parede e sempre tentar mostrar para você que talvez a sua visão seja absurda demais. E é verdade. Jesus, aos olhos humanos, é absurdo demais. A teoria de que só existe um Salvador aos olhos humanos é absurdo demais. A teoria de que só existe um Senhor e de que ninguém vai ao céu senão por Ele, aos olhos humanos é absurdo demais. Porque cada um prefere ficar com a sua verdade, cada um prefere ficar ainda envolvido com a sua ignorância, e para eles os ignorantes somos nós. Eu falava sobre isso também sexta-feira aqui, e até ontem comentava um pouco com o pessoal que estava ali no aniversário do Marcelo, que você alegar na Índia que Jesus é Deus, eles vão te matar, possivelmente. Mas se você diz que a vaca é sagrada, a vaca é sagrada. Eles vão dizer, olha como você é um camarada espiritual, como você é evoluído, como você conseguiu perceber que a vaca é sagrada. Parabéns. Mas fala que Jesus é o Filho de Deus para ver o que vai acontecer. Tomara que eles te deixem embora. Só com uma chamada de atenção. Mas se essa semana, acho que não sei se eu compartilhei na internet, um marroquino que se converteu, teve que ser expulso, teve que ir embora do Marrocos, e hoje ele é refugiado no Brasil, tem inclusive asilo político no Brasil por causa da perseguição religiosa de Marrocos. Então você vê, as pessoas não aceitam que você declare quem Jesus é, ou seja, o cristianismo é uma pessoa. Por mais que nós não fujamos dessa palavra religião, sim, nós temos uma religião. Por mais que nós também sejamos muito críticos aqui em falar que igreja não salva ninguém, que religião não salva ninguém, que denominação não salva ninguém, apesar da gente sempre bater nessa tecla, o cristianismo, ele é uma pessoa, ele é Jesus. O cristianismo é alguém. O cristianismo não é uma ideia, uma filosofia. O cristianismo não é apenas fazer bem ao próximo. O cristianismo não é apenas ter um sentimento de amor no coração. O cristianismo não é apenas ter um sentimento de você ajudar alguém, de disponibilidade. O cristianismo é uma pessoa. O que a gente crê, o que a gente segue, aí entre aspas, a religião que a gente diz professar é alguém. Sabe? Não é uma filosofia vaga, não é um conjunto de ideias e pensamentos de um filósofo, de um pensador, de um político, de um professor. Não, o que a gente crê está estritamente ligado, concentrado em alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Então o cristianismo é uma pessoa. A partir do momento que o cristianismo deixa de ser uma pessoa, aí realmente a gente está entrando no mesmo barco das demais religiões, das demais filosofias, das demais ideologias do mundo, porque nós temos a certeza de que se tirar a pessoa do Cristo da nossa reunião, da nossa religião, queridos, a gente se equipara a todos os outros que andam por aí afora, que também arrogam para si o título de religião, arrogam para si o título de religiosos, mas professe Jesus,
Creia que o cristianismo é uma pessoa e você vai ver que o cristianismo é diferente de tudo e de todos que você possa conhecer e com quem você possa conversar. Não é igual, porque no momento que você apresentar Jesus como uma pessoa real e única, digna de adoração e de serviço, você vai ver que as pessoas vão começar a cada um sair para a sua tangente. Vamos voltar para cá? Versículo 20, eu disse que Jesus ia fazer duas perguntas. No versículo 20 é a segunda. Jesus perguntou, o que a multidão diz de mim? Eles disseram, versículo 20 agora. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então, quem vai falar? Pedro. Falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Então você vê, Jesus fez uma pergunta acerca da multidão, os discípulos responderam, o texto não diz quem foi que respondeu na primeira pergunta, aí Jesus volta para a segunda e exige dos discípulos uma pergunta mais importante e uma pergunta pessoal agora, e vocês? Quero saber de vocês que andam comigo, quero saber de vocês que têm visto o meu agir, o meu mover, têm visto os meus milagres, têm visto a minha operação, quero saber de vocês. É isso que a multidão está dizendo? E vocês, o que dizem? Jesus queria uma confissão de fé, Jesus queria uma declaração pessoal, Jesus queria saber de cada um. Aí Pedro, como porta-voz, não tem sido diferente desde que a gente tem visto, Pedro sempre se empolga, Pedro sempre é o primeiro, Pedro sempre toma a frente, às vezes de forma incorreta, às vezes de forma impensada, mas Pedro também, e aí você para pensar, Pedro viveu momentos que nenhum dos discípulos viveram. É verdade, foi repreendido várias vezes, mas Pedro andou sobre o mar. Afundou, pastor, mas andou, ninguém andou. Pedro foi o único que conseguiu dizer, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Foi repreendido algumas vezes, mas está ali, foi ele que disse agora, Pedro disse, tu és o Cristo de Deus. Então assim, você vê que apesar de Pedro constantemente tomar um puxão de orelha porque ele era muito impulsivo, ele também teve momentos e participou de ocasiões, teve declarações que são únicas, que a gente tem no Evangelho hoje, que a gente não encontra nenhum outro discípulo fazendo, senão Pedro naquela época. Então assim, a gente tem que olhar para Pedro, como eu falava algumas semanas atrás, com um misto de cuidado, para que a gente não seja muito parecido com Pedro nas questões que ele foi impulsivo, nas questões que ele errou, mas em compensação, por outro lado, é muito interessante aprender com Pedro, porque ele era extremamente sincero, extremamente. Ao mesmo tempo que ele abria a boca com rapidez para ser exortado por Jesus, ele abria a boca com rapidez para falar aquilo que ele cria, e muitas vezes aquilo que ele cria era uma declaração única, e a gente vai ver que a declaração de Pedro, essa aqui agora, é única. Então Jesus estava querendo chamar dos discípulos essa declaração de fé, porque com base nessa declaração de fé que Pedro acabou de fazer, tu és o Cristo de Deus, Jesus ia começar a desconstruir na mente dos discípulos, e vocês vão ver que isso vai demorar, a gente vai pregar todo o Evangelho de Lucas, vocês vão ver que isso vai precisar de um tempo. Jesus vai começar a desconstruir a ideia de que ele era um Messias político, de que ele era um Messias militar, de que ele ia vir para pegar em armas e libertar Israel da mão de Roma por meio da força. Essa era a ideia de Jesus. A ideia de Jesus era mostrar que ele não era esse Messias folclórico, mas que ele era o Messias de Isaías. Abre lá em Isaías 53. E a gente vai lembrar como eram as características, ou quais eram as características do Messias prometido por Deus. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, olha o que vai dizer acerca do Messias. Diferente do que alguns pensavam dele, olha o que o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, diz. Assim diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa, olha aí, ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, preste atenção nisso, porque a gente vai confirmar isso lá em Lucas agora. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Vamos parar até aqui, ainda poderia continuar lendo. Então você vê, esse era o Messias prometido, o Messias de dores, o Messias de sofrimento, o Messias que morreria, o Messias que levaria sobre ele os nossos pecados, o Messias em que veio exclusivamente para morrer pela transgressão do povo de Deus e não pelo dele. O texto diz, ele não cometeu pecado, ele não cometeu injustiça, ele era o justo de Deus. Esse era o Messias, mas com o passar dos anos, Israel esqueceu dessa ideia de Messias e começou a gerar dentro de si, os discípulos faziam parte disso, uma expectativa de um comandante, de um rei como Davi, de um senhor para vir e montar um exército. E esqueceu que essa era a verdadeira imagem do Messias que eles deveriam esperar. Então o que Jesus está fazendo é chamar eles a essa resposta para que Jesus pudesse mostrar verdadeiramente. A resposta de vocês está correta, mas o Cristo que vocês esperam não é o Cristo que está profetizado. O Cristo que a multidão quer não é o Cristo que está aqui. O Cristo que a multidão acha que virá já veio, e não como eles querem, mas como o Pai havia profetizado. Então você vê que um verdadeiro cristão, assim como Pedro fez, ele está sempre pronto a declarar, independente do que o mundo diga, independente do que as pessoas esperem, porque ali naquela época todo mundo esperava um senhor militar, um senhor para montar um exército. E aí Pedro, como eu disse, se mais uma vez toma a frente e dá aquela declaração que todos deveriam ter certeza no coração, de que ele era o Cristo de Deus. Ou seja, independente do que a opinião pública fala, Pedro não tinha isso também. Pedro não tinha vergonha, Pedro não tinha medo. Pedro não tinha medo nem mesmo de ser exortado por Jesus, quanto mais de ficar na contramão do mundo. Então Pedro olha para o mundo, olha para a multidão e diz, olha, a multidão diz que você é João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Eu não quero saber o que eles dizem. Eu sei que eu, Pedro, e nós aqui, porque Pedro foi porta-voz, né? Porque Pedro apenas responde por eles. Ele diz, nós entendemos que tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que era enviado e que estava para vir e já veio. Então, assim, queridos, a Bíblia condena a conformidade com o mundo. A Bíblia condena que a gente se assemelhe ao mundo. Então, quando o mundo começar a falar sobre Jesus, você tem que ter disposição, convicção e muita firmeza para dizer, não, o meu Jesus não é esse. Não, o meu Jesus não é parecido com isso que você está falando. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito claro. Não que Jesus não ame, mas hoje as pessoas fantasiam ou desenham um Jesus que o seu amor supera a sua justiça. Então você vê algumas pessoas fazendo algumas caminhadas por aí, algumas marchas por aí, e aí eu estou falando especificamente, mas eu poderia colocar vários, do movimento, por exemplo, LGBT, eles fazem caminhadas e alguns que se dizem cristãos vão para lá dizer que é verdade, que Jesus ama, sem distinção.
Como se o amor de Jesus superasse a sua justiça e a sua lei, que diz que o homossexualismo é abominável. Mas eles vão para lá pregar um amor. Então, quando as pessoas começarem a pregar esse Jesus deformado, que é só amor, mas que não exige abandono de pecado, que não exige obediência, que não exige compromisso, a gente tem que estar pronto a falar, opa, peraí, o meu Jesus é amor, mas o meu Jesus também, ele zela pela sua palavra. O meu Jesus também, ele é justo. O meu Jesus é fiel. O meu Jesus veio aqui para exigir santidade, exigir piedade, exigir serviço. Então vamos parar por aí, porque talvez as nossas semelhanças não sejam como você pensa que é. Você acha que Jesus é apenas um camarada bonzinho, hippie, um ripom, que prega só amor, mas eu conheço um Jesus que prega amor, mas que também é fogo consumidor. Eu conheço um Jesus que vai condenar também naquele grande dia aqueles que não o servem. E aí você pode ter certeza que aquilo que, de novo, te assemelhava com o mundo, vai começar a te afastar do mundo, porque o mundo não vai aceitar a tua verdade. E aí, claro, compete a você ter, como eu disse, convicção, como Pedro teve, de levantar e fazer a sua declaração de fé. Levantar, bater no peito e dizer, não, eu sou cristão e creio naquilo que está na Bíblia. Eu sou cristão e creio naquilo que dizem que o Cristo é. E aquilo que ele disse, melhor ainda, né? Que apesar de hoje o pastor estar aqui pregando, é o próprio Jesus que arroga para si tudo que a gente afirma. A gente afirma que ele é o verbo encarnado, ele disse isso. A gente afirma que ele é a água da vida, ele disse isso. A gente afirma que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele disse isso. A gente afirma que ele é o caminho, ele disse isso. E eu já disse isso aqui uma vez, ou ele era extremamente doido, ou o que ele estava dizendo era verdade. Como eu não creio que ele era doido, em hipótese alguma, primeiro, por razões lógicas que eu poderia colocar aqui, Giovana tem um livro bom sobre isso, Giovana, espero que ela leia desse tamanho, depois ela traz aqui para a gente para explicar. Mas por questões de fé também, por questões lógicas, eu poderia alegar que sim, Jesus não era um louco, logo tudo que ele dizia era verdade. Só que o que ele dizia era tão profundo, tão forte, tão pesado de se aguentar, que as pessoas preferiam taxá-lo como louco, como bom mestre, como um qualquer, e não crer verdadeiramente, ou melhor, na sua totalidade no que ele falava, porque, calma aí, Jesus, calma aí. Entender que o Senhor pode ser um rabi, entender que o Senhor pode ser um mestre, entender que o Senhor pode ser um bom pregador, beleza, mas essa história de que antes que Abraão estivesse aqui, o Senhor já era, isso aí é demais pra gente. Essa história de que quem vê ao Senhor vê o Pai, aí não dá. Aí a gente vai ter que te apedrejar de boa, não é nada contra o Senhor, mas vamos te apedrejar, tá beleza? Porque aí não dá mais pra gente aturar. A gente gosta das suas palavras de amor, a gente gosta dos seus milagres, a gente gosta de comer o pão que o Senhor multiplica, mas quando o Senhor falou que era mais antigo que Moisés, a gente vai ter que te apedrejar. Só para a gente manter aqui a nossa lei, tá beleza? Era mais ou menos assim que eles lidavam com Jesus. E hoje é assim. Jesus, enquanto o Senhor está sendo bonzinho para mim, tá beleza, pode ficar aqui fazendo parte da minha vida. Mas, começou a incomodar demais. Jesus, eu vou te convidar a se retirar da minha vida, porque está começando a incomodar muito, está começando a se meter muito num negócio aqui que eu quero resolver sozinho, está começando a ditar muita regra para mim. Faz o seguinte, Jesus, se retira, fica ali. Espera sentado ali que eu vou resolver, quando eu precisar eu te chamo. É mais ou menos assim hoje, meu irmão. Então, queridos, levante-se e declare a sua fé. A fé é pessoal, não importa o que os outros dizem. A salvação é individual, não importa o que os outros façam. Então, declare quem ele verdadeiramente é. Outra coisa interessante é que aqui Lucas omite, mas se você for lá para Mateus e Marcos, que tem essa passagem, Jesus diz assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso que você acabou de dizer. O que você acabou de dizer foi revelado pelo Pai. Ou seja, além de tudo, apesar de ser muito repreendido e ter sua orelha puxada várias vezes, Pedro acabou de receber uma revelação única, vinda diretamente do Pai. O que Jesus está dizendo é, Pedro, o que você acabou de dizer, se você tivesse que falar com base apenas na sua experiência, com base apenas na sua meditação, com base apenas no Pedrão que você é, com certeza você não teria feito essa declaração, Pedro. Essa declaração só foi feita porque o Pai te revelou. O Pai te disse isso. Por isso que quando você abriu a boca, você fez essa declaração única de fé. E aí, por isso que a gente alega que toda vez que você levanta a mão
que toda vez que você entrega a sua vida a Jesus, ou entregou a sua vida a Jesus, você só faz porque o Pai te revelou que aquele Cristo estava sendo pregado, que antes, quantas vezes você ouviu e achou aquilo uma historinha, ele é o Filho de Deus. Que aquele Cristo humilhado, que aquele Cristo que sofreu, que aquele Cristo que padeceu, que aquele Cristo que pagou pelos pecados naquela cruz, eram os seus pecados, a sua cruz, o seu Cristo. Aí você para e pode levantar a mão e dizer, Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso do Senhor, mas porque antes o Pai te revelou. Carne e sangue não podem revelar isso. Intelectualidade não pode revelar isso. Inteligência não revela isso. Estudo, por mais que seja até mesmo da Bíblia, não podem te revelar isso se o Pai do céu não te revelar. Porque eu já disse aqui, o que a gente mais tem são teólogos ateus. O que a gente mais tem são teólogos incrédulos. O que a gente mais tem hoje são teólogos se tornando liberais e desmentindo a Bíblia. Então não basta olhar para a Bíblia e de forma teologicamente entender que Jesus afirmou isso. É necessário que dos céus o Pai rasgue os céus e derrame sobre a mim e sobre a sua vida a convicção de que Ele é quem Ele dizia que era. Então voltando para cá, o texto segue. E aí, como eu disse, é claro que os discípulos ainda iam demorar um pouco para entender o quão essa frase, ou quão essa declaração era pesada, que Jesus era o Cristo de Deus. Eles ainda demorariam, tanto demorariam, que quando Jesus morre na cruz do Calvário, eles se escandalizam. Quando os discípulos estão no caminho de Emaús, eu acho que eu já preguei esse texto aqui, eles estavam tristes. E Jesus se coloca do lado deles e fala, e aí, por que vocês estão tristes? Eles falam, você não sabe? Jesus morreu. Ou seja, Jesus anunciou quem era, o que estava para acontecer, os discípulos fizeram a declaração, tu és o Cristo de Deus, mas ainda assim eles demorariam, quem sabe, até a manifestação de Jesus após a ressurreição, até o Pentecostes, descida do Espírito Santo, para entender tudo aquilo que Jesus deveria fazer. E não foi por falta de aviso, você vai ver agora comigo, versículo 21 diz assim, ele, porém, Jesus, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Primeira coisa aqui, Jesus ouve a declaração de Pedro, concorda com ela, mas diz, olha Pedro, não conte para ninguém, não falem para ninguém. E aí você deve se perguntar, mas por que Jesus fez isso? Primeiro porque Jesus não queria Jesus sabia que a grande parcela da multidão entendia ele, como eu disse, como um Messias político e militar. Então Jesus não queria que essa declaração de que ele é o Cristo, tomasse uma proporção errada e as pessoas viessem para aclamá-lo rei. Vai ter uma passagem bíblica aqui, nos evangelhos, não sei se Lucas relata, aonde Jesus vai sair pela tangente, porque ele diz que sabia que a multidão estava vindo para declará-lo rei. E não era esse o intuito dele. Jesus não queria ser rei desta terra. Jesus não queria ser rei à semelhança de Herodes. Jesus não queria ser rei à semelhança dos homens dessa terra. Ele sabia que o ministério dele era diferente. Ele sabia que o reino dele não era deste mundo. Ele sabia que o reino dele era de uma forma espiritual. Então ele pede que os discípulos não contassem. Outra coisa muito interessante é que Jesus dificilmente, para não dizer sempre, Jesus não buscava para si exaltação. Jesus não buscava para si fama, Jesus não buscava para si holofotes, então ele sempre preferia minimizar aquilo que poderia se transformar, quem sabe, numa idolatria errônea para com ele, numa multidão de seguidores interesseiros e não realmente conhecedores de quem ele era. Então ele diz, olha, não contem isso para ninguém. A teologia chama dessa fase aqui, da fase da humilhação de Jesus. O que a teologia quer dizer com isso? A teologia diz que o simples fato de Jesus ter descido do céu e habitado aqui entre nós já começou a sua humilhação. Quando Jesus desce dos céus, e aí a teologia chama de kenosis, ele se esvazia da sua glória, ele esconde a sua glória, até porque você sabe que a glória dele não está totalmente retirada, porque os milagres que ele fazia, na semana que vem a gente vai pregar sobre a transfiguração. A glória dele não havia sido deixada no céu. Ele vestiu essa capa humana e a glória dele ficou ali oculta por um determinado momento. Então a teologia chama isso de kenosis.
Ele se esvaziou e veio. E a teologia diz que a partir do momento que ele veio, o simples fato dele nascer de uma mulher, entende isso? O Filho de Deus, o Verbo, aquele pelo qual João diz que nada do que foi feito sem ele, está nascendo na barriga de uma mulher. Na visão da teologia, isso por si só é humilhante. Isso por si só é uma manifestação de Jesus em se humilhar por mim e por você. Aí, se não bastasse nascer no ventre de uma mulher, ele nasce sem nenhuma pompa. Nasce de uma mulher pobre, nasce de uma manjedoura. Mais um ponto de humilhação de Jesus. Ele cresce e ele vive como uma pessoa humilde, mais um ponto de humilhação. Ele começa a sofrer escárnios, perseguição, injúrias, mais um ponto de humilhação de Jesus. E aí, o ápice da sua humilhação se dá quando ele é levado diante das autoridades, morto, crucificado e sofre. Ou seja, o meu e o seu Jesus sofreu e foi humilhado durante toda a sua vida aqui na terra. Ele morre como um ponto final, se assim eu posso dizer, da sua humilhação. Mas aí a teologia começa a dizer que a partir daquele momento, a partir do terceiro dia, ele começa a se revelar exaltado, glorificado, Senhor e poderoso como ele sempre foi. Então ele sai da sua glória, se humilha, mas ao terceiro dia ele começa a tomar de volta tudo aquilo que sempre foi dele. E aí a exaltação volta a se manifestar com ressurreição, ascensão, com intercessão à destra do Pai, poder para julgar as nações. Então, assim, isso aqui que Jesus estava fazendo era mais um motivo, um exemplo de humilhação. Ele dizia, olha, não contem para ninguém. Não falem para ninguém, porque eu não quero a honra do mundo, eu não quero a fama do mundo, eu não quero ser exaltado por esse mundo, porque eu tenho uma exaltação que o mundo não entende. A minha exaltação passa pela cruz, a minha exaltação passa por uma humilhação que ninguém poderia suportar. Então ele diz, não contem para ninguém. E, de novo, entende como é que isso é muito doido para falar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Entende como isso é muito... Gente, como isso? O Filho de Deus desceu, se humilhou, mas ele tinha uma exaltação muito maior, poderosa. Isso é louco para falar para quem não tem Espírito. Isso é louco para falar para alguém que não conhece a Jesus dentro do seu íntimo. Ele vai dizer, para aí. Vai dizer como, eu não me recordo agora, alguém falou para Paulo, Paulo, as letras estão te enlouquecendo. Paulo começou a pregar, começou a falar de Jesus, aí o pessoal para aí e fala, Paulo, está ficando doido. Tem cabimento esse negócio que você está falando, Paulo. Para pensar o que você está falando. Que o Filho de Deus, o unigênito, desceu, se fez homem, morreu, foi crucificado, ressuscitou. Paulo, para. Não dá para crer nisso que você está falando. É impossível crer no que você está falando. E é mais ou menos assim que funciona hoje, querido. Se não fosse o Espírito nos revelando e nos trazendo a verdade, com certeza você ia falar, o que esse pastor está falando aí é louco, esse pastor é doido. Mas vamos terminar. Versículo 22, e eu disse que a gente ia confirmar o que a gente leu lá em Isaías, acerca do Messias sofrido, do Messias que veio para pagar pelos nossos pecados. O texto diz assim, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então agora Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem, e era muito comum Jesus chamar a si mesmo de Filho do Homem, justamente quando ele estava falando do momento de humilhação, sofrimento, morte, de dor. Ele sempre se identificava como Filho do Homem nesses momentos de humilhação. Ele olha para os discípulos e faz uma predição. Ele prediz a sua morte, não é a primeira vez. Ele vai fazer isso 3 vezes. E ainda assim eu disse que os discípulos demoravam para entender. Os discípulos ainda vão ficar assustados diante da sua morte, ainda vão ficar escandalizados. Mas ele disse 3 vezes que ia morrer e disse que ia ressuscitar. E os discípulos ainda demoraram para entender o que ele dizia. Então, ele diz, olha, é necessário. É muito legal que ele coloca a palavra necessário. Então, era necessário primeiro que ele ensinasse aos discípulos o que estava para acontecer. E é o que ele faz aqui. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado, morra e ressuscite. Ponto, é necessário. Segundo, era necessário, mas também era surpreendente. Porque Jesus diz assim, é necessário que o Filho do Homem sofra essas coisas. E a gente leu lá em Isaías, não por um acaso, não por uma pegadinha,
não por um deslize. É necessário que aconteça isso, e isso é surpreendente, porque Deus assim quis. Isaías diz, o Pai se agradou em moê-lo, porque quando moía na cruz, ele salvava os seus. Então isso também é surpreendente. Então essa predição ela é necessária, ela é surpreendente. Outra coisa, ela é reveladora, porque ela revela que aqueles que deveriam zelar por Jesus seriam aqueles que iriam rejeitá-lo e matá-lo. Escribas, sacerdotes, anciãos e outros mais líderes religiosos. Então ela é reveladora. Outra coisa, ela é clara, porque aquilo que até então era apenas profetizado, dito por meio de profecia, Jesus agora está dizendo claramente. Jesus não tinha dito nada acerca disso ainda. A gente está desde o capítulo 1, versículo 1 de Lucas. Jesus falou de milagres, Jesus falou de um monte de coisa, falou de salvação, falou de vida, falou de um monte de coisa. Mas é a primeira vez que ele diz, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, mas eu vou ressuscitar. É a primeira vez, então isso se torna claro para a gente. Para os discípulos nem tão claro. Então, queridos, entenda, a cruz, ela era necessária. A cruz nunca foi e nunca será. E aí, cuidado com isso. Eu espero que a gente não escute isso, aqui pelo menos, mas em algumas igrejas evangélicas, você vê o cúmulo do absurdo de algumas pessoas colocarem a cruz e a morte de Jesus como se fosse um ponto de vitória do inimigo, como se fosse um momento de êxito de Satanás. Isso é o cúmulo do absurdo, o cúmulo da heresia. A cruz era propósito, plano e decreto de Deus. Sempre foi. A cruz era um objetivo, era a vocação, né? Hoje a gente diz, alguém aqui é vocacionado para ser pastor, vocacionado para ser presbítero, se sente chamado. Jesus se sentia chamado pela cruz. Era um objetivo, era o alvo dele. Ele, pelo contrário, quando ele está no Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não seja a minha. Porque ele sabia que no caminho da salvação tinha a cruz. E a cruz era necessária. Então, cuidado com esse negócio. A cruz não era, nunca foi um acidente. A cruz não era, nunca foi uma vitória do inimigo. A cruz sempre foi o maior símbolo de amor que pode existir. Na cruz, um Deus encarnado morria revelando amor por mim e por você. O maior símbolo de amor, não é o coração, não é nada. O maior símbolo de amor que existe é a cruz. A cruz revela que Deus chamou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali é a maior revelação do amor de Deus. Ali, por meio do sangue, por meio de dor. E aí você vê como a gente tem, né? Não vou também aqui dizer que isso seja um absurdo, porque sim, você pode ter essa visão, mas a gente tem uma visão do amor apenas romântica, né? Apenas romântica. O amor é um sentimento lindo, o amor é um sentimento que faz carinho, mas o maior amor que já foi revelado, ele está ligado à dor, sangue e renúncia. Por isso que a gente diz que amar é renunciar. Como viver um relacionamento a dois sem renunciar? Como viver um casamento feliz sem renunciar? Como viver uma amizade sucedida sem renunciar? Então, amor, antes de ser um sentimento bonito enfim, carinhoso, amor é renunciar, inclusive os seus direitos, as suas vontades, em sentimento, em prioridade a alguém. E é isso que ele está fazendo na cruz. Ele está amando, renunciando quem ele era por mim, por você, se humilhando por mim, por você. Esse é assim que começa o exemplo de amor na Bíblia. Então, não que você não possa entender o amor que você tem para com o seu próximo como um amor que entenda, mas lembre que antes de qualquer coisa, o amor envolve sofrimento, dor. É por isso que você ama, é por isso que dói quando às vezes o amor não é correspondido, é por isso que dói quando às vezes o amor é traído, abandonado por alguém. Por isso que dói, porque existe renúncia, e você começa a renunciar, inclusive, os seus sentimentos em prol de alguém, em objetivo de alcançar alguém, de amar alguém. Então, a gente tem uma visão, não que ela seja toda errada,
Mas, de novo, a gente tem uma visão distorcida do que é amor. A gente pega só a parte boa, só a parte carinhosa, só a parte romântica, e a gente esquece a parte do amor que envolve também cruz. E aí continua sendo até hoje. Vamos terminar? Rapidamente vou fazer algumas aplicações. Primeiro, já falei, só vou recapitular. Não importa o que dizem, não importa o que o mundo diz, não importa o que o mundo fala, importa o que você crê e o que você entende ser Jesus Cristo e o que você entende ser cristianismo. E aí, lembrando o que eu falei, se você não tem uma clara resposta para isso, cuidado, porque você está em dúvida diante da pergunta mais importante da sua vida. Quem é Jesus e o que é o cristianismo? Jesus é o Filho de Deus e o cristianismo é uma pessoa, é Cristo, o Verbo encarnado. Segunda aplicação minha, eu falei um pouquinho de Pedro, né? E eu percebo a singular revelação que Pedro recebe do Pai. E aí eu lembro que Pedro é inconstante, Pedro é imperfeito, Pedro muitas vezes é ignorante com relação a si mesmo, ele é ignorante, porque ele fala assim para Jesus, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus falou, Pedro, vai me negar 3 vezes, não sabe de nada. Então ele era ignorante, mas você vê em Pedro também, apesar de todas essas falhas que precisavam ser aparadas e serão aparadas no Pentecostes, Pedro tinha uma demonstração de fé, amor e zelo que dificilmente se vê hoje, que dificilmente se viu depois de Pedro. Que aí eu vou falar algo aqui que talvez possa parecer até meio assustador, mas quem dera tivéssemos pessoas como Pedro, mais Pedros na igreja. Sim, que fossem inconstantes, que fossem talvez ignorantes, que fossem às vezes imperfeitos, porque todo mundo aqui não tem ninguém perfeito, mas que tivessem a fé, o amor e o zelo que Pedro tinha, a disposição, a coragem, a vontade que Pedro tinha. Hoje, algumas pessoas tentam não cometer os erros de Pedro, tentam ser perfeitos, não ser inconstantes, não ser ignorantes, beleza, mas em compensação, as outras qualidades de Pedro você quase não encontra, que era uma fé única, que era um amor único, que era um zelo, que ele ia até onde podia, ele extrapolava no seu zelo. Então assim, queira Deus que Ele nos dê mais pessoas com as características de Pedro. Como eu disse, a gente olha para Pedro, claro, e toma cuidado com os erros dele, e se identifica até nos erros de Pedro, porque somos como ele, constantemente afundamos, constantemente nos vemos cometendo os deslizes que Pedro. Mas o fato de nos identificarmos com Pedro, faz com que também a gente tenha que se identificar com a parte boa de Pedro. Pedro era um camarada único, na fé, no amor e no zelo, e eu entendo que a gente tem, infelizmente, sido talvez muito parecido com Pedro no aspecto que ele era de errar, mas a gente também tem procurado pouco ser como Pedro no outro aspecto que ele era único em zelar. Lembra quando ele mete a mão na espada e corta a orelha de Malco? Zelo. Foi impulsivo, foi. Meteu a mão na espada e cortou. Já tinha feito, mas é o que eu digo. Pedro viveu coisas que nenhum outro viveu. Foi impulsivo. Jesus falou, para com isso. Quem vive pela espada vai morrer pela espada. Mas viveu. Viu Jesus ainda, entre aspas, colar a orelha de Malco ali, instantaneamente. E aí eu lembro eu vi alguém falando isso na pregação, não lembro quem foi agora, e a intenção de Pedro não era cortar a orelha não, tá gente? Porque ninguém mete a mão na espada e dá na espadada para arrancar a orelha. Pedro queria acertar o meio da cabeça, o crânio de Malco. A verdade de Pedro era rachar no meio, mas aí, por graça divina, pegou só na orelha, né? Para Jesus não ter que fazer um milagre muito maior, né? Fez só na orelha. Mas o zelo de Pedro era arrancar a cabeça de Malco. Mas aí, viveu coisas que ninguém viveu. Então, às vezes, hoje, nos falta isso. Um pouco mais de zelo, para viver coisas que ninguém vai viver. Um pouco mais de dedicação, de amor, de fé, de envolvimento, de pular de cabeça, de mergulhar, de se entregar na obra, de se entregar para Jesus, para viver coisas que ninguém vai viver. Mas aí, é necessário pular, é necessário se lançar, é necessário crer que Ele vai sustentar. Ainda que pareça loucura, você vai viver coisas que talvez
Eu não vou viver e outros irmãos não vão viver. Mas é o seu momento, é a sua hora. Amém? Vou voltar para cá. Minha última aplicação para a gente terminar é, lembrando, já falei sobre isso, a predição de Jesus acerca da sua morte. E aí você vê que, de novo, a morte não foi um deslize, mas foi um evento planejado desde a fundação do mundo para remir o meu e o seu pecado. E outra coisa que me chama a atenção quando Jesus fala da sua morte é que a gente tem que tomar cuidado com as ideias pré-concebidas. A gente tem que tomar cuidado com os nossos preconceitos mesmo, as nossas interpretações erradas, as nossas tradições que a gente traz, porque assim, os discípulos aqui, eles tinham isso. Tradições, interpretações erradas, ideias que não eram as ideias de Jesus. Tanto que quando Jesus fala da sua morte, o próprio Pedro vai falar, Jesus, não, tu não pode morrer. Tu não pode. Não fala isso, Jesus. E aí Jesus fala, para com isso, Pedro. Para, está dando brecha para Satanás falar por meio de você. Então, gente, tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes a gente tem, querendo ou não, ideias pré-concebidas, tradições, coisas erradas, que quando a gente se depara com a Bíblia, a gente às vezes prefere ficar com a nossa concepção, com a nossa ideia, com o nosso preconceito, e preconceito aqui é um conceito pré-recebido, pré-conceito. Quando a Bíblia vem e bate de frente com esse preconceito nosso, a gente não quer abrir mão da nossa tradição, do nosso preconceito, da nossa ideia, diante da Bíblia. E aí eu termino lembrando aos irmãos, a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. A Bíblia ela é sempre a última palavra. Numa discussão entre entre vocês e outras pessoas, enfim, num debate, a Bíblia sempre vai dar a última palavra, ponto. Por mais que você diga, poxa, mas eu penso que, mas eu acho que, mas eu pensava, eu aprendi assim, pastor, ponto. A Bíblia falou, a gente se cala. A Bíblia falou, a gente se dobra. A Bíblia falou, a gente aceita. Por mais que às vezes, de novo, vá ferir toda uma história sua de conhecimento, de ideais, de conhecimentos. A Bíblia falou, pare, escute, aceite, peça para Deus te revelar o porquê, porque como aconteceu com os discípulos, eles ouviram de Jesus, que era a palavra viva, e ainda assim, por causa do seu conceito de que não, o Messias não pode morrer, eles tiveram situações complicadas após a morte de Jesus, momentos de crise, que a gente não precisa ter, desde que creiamos que a palavra de Deus, ela é o ponto final de toda dúvida, de toda questão, de todo debate, de toda decisão que você tem que tomar, de toda escolha que você tem que... Enfim, de tudo que envolve a sua vida, se você entender que a sua Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus, é o ponto final, ou melhor, é a direção, você vai caminhar no caminho que eu penso ser o caminho correto. Mas, se você colocar os seus ideais, ou a sua tradição, a sua ideia, impede igualdade, o coração é enganoso. E a probabilidade de você ouvir o seu coração, o seu conceito, as suas ideias, mais do que a Bíblia, é muito grande. Então, queridos, para fechar, percebemos aqui, não importa o que o mundo diz, mas o que você pensa de Jesus. Percebemos aqui fé, amor e zelo de Pedro incomparáveis. E percebemos aqui também que a predição de Jesus acerca da sua morte nos chama a atenção para que o que ele diz tem que ser verdade, ainda que a verdade venha nos ferir e venha nos fazer, às vezes até mesmo, sentir um pouquinho de dor. Amém? Vamos encerrar.